Boa noite. Vocês gostam de romance? Os meninos, até mesmo os que gostam, dirão que não, né? Mas as meninas gostam muito. E dentre os filmes de romance de maior sucesso, existe um, e aí vai uma dica para os homens que querem ter algum assunto na hora de paquerar, chamado Orgulho e Preconceito. Eu confesso que eu nunca vi esse filme, e eu também nunca li o livro, mas eu já ouvi muito a respeito dele. E basicamente esse é o contexto. O filme se passa numa Inglaterra de época, onde uma mãe de 5 filhas é aficionada pela ideia de arranjar um casamento para essas moças, para que elas tenham sua casa, o seu lar e vivam em segurança com seus maridos. E o destaque é dado à segunda filha, mais velha, Elizabeth. Ela inicialmente é rejeitada por um homem chamado Darcy, e eu acho que é assim que se pronuncia. E ele parece ser insensível, parece ser um pouco grosso, estúpido, mas na frente dessa história, já ao final de todo o enredo, esse homem, depois de muitas idas e vindas no relacionamento dos dois, ele intervém para ajudar a salvar a honra da família dessa moça. É num ambiente parecido com esse, num clima de romance, de reviravoltas e de um possível casamento, que o livro de Ruth, e principalmente o capítulo 3, se encontra. E nós vamos ler esse texto essa noite. Então abra em Ruth, capítulo 3, depois do livro de Juízes. Agora a gente vai ler só o verso 18, mas deixe sua Bíblia aberta que durante essa mensagem nós leremos todo o texto. E o verso 18 diz assim: Disse então Noemi: Agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Vamos orar mais uma vez? Deus, nos aponta nesta noite, Senhor, a Tua vontade para as nossas vidas. Ilumina o nosso coração com o Seu Evangelho mais uma vez e nos dê direção, Deus. Nos dê resposta às nossas orações. Não as que queremos, mas as que precisamos. Enche o nosso coração com a Sua presença. Enche esse lugar com a Sua presença. E ao final dessa noite, Deus, que o Senhor de fato tenha nos transformado um pouco mais. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o livro de Ruth, ele é como uma novela, ou como um filme, se vocês preferirem. E ao que parece, cada capítulo é dividido em um ato. No primeiro ato, nós temos os personagens nos sendo apresentados em meio a uma tragédia. O marido de Noemi havia morrido, logo depois os seus 2 filhos. E Noemi fica com as suas noras sem nada, sem saber aonde ir, sem saber o que fazer. No segundo ato, no capítulo 2, nós vemos surgir uma ponta de esperança para essas mulheres, com o surgimento do personagem de Boaz, um homem íntegro e justo, que as ajuda. E agora, no terceiro ato, nós chegamos ao clímax de todo esse enredo, de toda essa história, de toda essa narrativa. E estamos próximos à resolução dela. Nós somos apresentados neste momento, então, a 2 verdades bíblicas que andam de mãos dadas. A primeira delas é que Deus é soberano. A segunda delas é que o homem é responsável. Soberania de Deus e responsabilidade humana. E à medida que nós vemos o desenrolar dessa história, vemos também como os atos dessas pessoas, como as suas decisões, nos leva a uma conclusão que parecia improvável antes, mas que mostra cumprir completamente os propósitos de Deus. Se o capítulo 1 nos ensina, como vocês aprenderam nas últimas semanas, sobre decisões e amargura, e o capítulo 2 nos fala sobre mudanças e esperança, esse capítulo nos faz refletir sobre providência. Essa é a verdade do texto. Deus é soberano e é o nosso provedor.
E o que nós devemos fazer ao descobrir essa verdade, ou essas verdades? O texto nos aponta 3 respostas, pelo menos. A primeira resposta você vai encontrar a partir do verso 1 até o verso 6. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Devemos atender com obediência às providências de Deus. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Boaz, aquele com cujas servas você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Então lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você, até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. Respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que a sua sogra lhe tinha recomendado. Nós devemos inicialmente observar atentamente o comportamento dessas personagens. Devido aos acontecimentos do capítulo 2, Noemi se enche de esperança. E uma coisa que ela havia desejado no primeiro capítulo: dar à sua nora um marido, dar segurança a essa mulher novamente através de um novo casamento. E o que ela, ao que parece, havia deixado de lado por um tempo, mais uma vez ela expressa aqui esse desejo. Mas diferente daquele capítulo, Noemi aqui entende, não que, como diz o capítulo 1, Ruth deveria buscar alguém, mas que ela mesma, Noemi, sua sogra, deveria encontrar um marido para sua nora. Tudo parece estar se encaminhando de uma forma correta aqui. O próprio surgimento de Boaz e a demonstração da sua integridade e como Ruth se relaciona com ele nos demonstra que algo muito feliz está para acontecer. O interessante, essa semana eu vi uma crítica a respeito da ficção do romance, como chamam. Essa crítica dizia que é uma ilusão achar que na vida acontece como nos filmes e nos livros, onde tudo, por algum acaso, acontece, fazendo com que haja de fato um final feliz. Noemi entende de forma diferente. A Bíblia nos explica de forma diferente. Não é uma ficção do romance, mas é providência de Deus. Não há coincidência aqui. O fato dessas duas mulheres terem voltado a Belém, como nos conta os capítulos anteriores, o fato de Ruth ter encontrado com Boaz, o fato de Noemi conhecer Boaz, tudo isso não é mera coincidência. Antônio, se eu não me engano, no último sermão fez uma brincadeira com vocês, o jogo do e se. E se essas mulheres não tivessem ido para aquela região? E se no dia em que Ruth foi trabalhar no campo, Boaz não estivesse lá? E se estas coisas não acontecessem? Mas elas acontecem, não por acaso, não por obras fatais, mas pela providência de Deus. E Deus abre essas portas, atende aquela oração antes de Noemi, para que Deus enviasse alguém que desse segurança à sua nora, para que Deus enviasse um marido a Ruth. Deus atende essas orações, abre essas portas, e Noemi enxerga essas portas abertas. E ela está disposta, ela está revigorada e agora apta a cumprir os propósitos de Deus. Ela chama a sua nora nesse instante e explica o seu plano. Deus abriu portas para nós, é como se ela dissesse: e agora eu tenho uma estratégia. Diante dessas portas abertas, nós vamos passar por esse caminho dessa forma. Eu tenho um plano e você deve fazer exatamente o que eu lhe disser. E como o texto diz, Noemi explica o que Ruth deve fazer. Ela deve se lavar,
se perfumar, vestir sua melhor roupa e descer para a eira para se encontrar com Boaz. O que nos chama a atenção aqui nesse momento é o que de fato Noemi está dizendo para que Ruth faça. Ela está mandando ela se insinuar para um homem. Como diz a nossa linguagem popular, será que Noemi está dizendo para Ruth se jogar aos braços daquele moço? É isso? Na verdade, não é. É um plano que nos parece perigoso, que nos faz refletir um pouco acerca dos riscos que existem aqui. Mas nós devemos nos lembrar que Boaz já havia se aproximado de Ruth no capítulo 2. Como eu disse aqui, ele já havia demonstrado o seu caráter nos versos 9 e 10 do capítulo 2. Ele demonstra o seu temor ao Senhor quando reconhece o Deus de Israel como a segurança que Ruth busca. Ele demonstra a disposição para ajudar Ruth quando dá alimento a ela. E Noemi havia sido informada de todas essas coisas. Ao final do capítulo 2, nós temos um momento de conversa entre sogra e nora. E Ruth conta todas essas coisas. Noemi já estava informada. E ela conhecia Boaz. Sabia da sua índole, do seu caráter. E Noemi também conhecia Ruth, sua nora. Sabia o quanto ela era fiel a Deus primeiramente e depois a ela. No capítulo 1 é isso que Ruth diz: o seu Deus será o meu Deus, e nada que não seja a morte me separará de você. Ruth faz uma aliança com a sua sogra, traz ela para a sua intimidade, tratando-a como uma mãe. E Noemi sabe dessas coisas, conhece a sua nora, quase uma filha. Noemi sabe que a conclusão dessa história será, de fato, o cumprimento da vontade de Deus. Ela tinha certeza que eles fariam o que era correto. E num ambiente aqui, que parece sexualmente carregado, outros poderiam se render ao desejo físico. Outros poderiam pecar contra o Senhor, mas Boaz e Ruth não o farão. Acontecerá sim uma conversa íntima. Acontecerá sim um encontro apaixonado, mas santo e puro. Essa narrativa me lembra outras duas das Escrituras, também no Antigo Testamento. A primeira de Tamar, em Gênesis 38. E a segunda é a das filhas de Ló, em Gênesis 19. Essas mulheres, nesses momentos distintos, são manipuladoras, embebedam os seus parentes para conseguir o que querem. Ao final, se engravidar do seu pai e do seu sogro. Isso é algo absurdo e triste. E as Escrituras não trazem aqui, na narrativa de Ruth, nada parecido com isso. O que Ruth quer não é o seu próprio prazer. Pelo contrário, até aqui, nesse momento da história, ela tem se demonstrado muito mais preocupada com a sua sogra do que consigo mesma. No capítulo 2 nos é dito que ela trabalha até mais do que poderia trabalhar, se retirando apenas para se sentar em um momento e voltando ao trabalho. Os cidadãos daquela terra estavam reconhecendo isso. Seu caráter, a forma como ela cuidava de sua família. Ruth não é como essas outras mulheres, e ela não faz como elas fazem. Ela não engana. Ela só deseja seguir o conselho pleno de Noemi e cumprir a vontade de Deus. E ela faz isso com decência e submissão, com santa obediência, debaixo da providência de Deus. Ruth vai até aquele lugar e faz tudo o que Noemi disse a ela. O que essas mulheres estão ensinando a nós nesse primeiro momento, meus irmãos? O que extraímos daqui para a nossa vida? A primeira coisa, talvez, que eu deveria perguntar a cada um de vocês, como eu pergunto ao meu coração, é: nesse momento, você tem planejado
a sua vida de acordo com a vontade de Deus? Os seus planos para o futuro, para o dia de amanhã, para a próxima semana ou para o próximo ano estão alinhados com a vontade de Deus? Essa semana eu tive o privilégio de estar com um dos nossos irmãos, João Vitor. E numa conversa santa, ele me contou um pouco da sua trajetória ao largar o curso de Direito e ir para o seminário. No meio dessa trajetória, paciência, momentos de decisão, conversa com seus familiares e com seus pastores, ponderamento daquilo que ele poderia fazer ou não, até que se chegasse, de fato, a uma conclusão, a uma decisão tomada. E que bênção! Porque Deus tem aberto portas para essa decisão. Mas e quanto a nós? E quanto às nossas escolhas, às nossas atitudes, os nossos planos? Às vezes, nós agimos por impulso. E agimos até com a consciência tranquila, por pensar que são impulsos espirituais. Meus irmãos, não podemos fazer isso. Olha para essas personagens aqui. Elas veem portas abertas, mas não correm uma maratona para entrar por elas. O que Noemi diz a Ruth é: olha, você vai até lá, mas você vai esperar. Você vai esperar até que ele tenha comido e bebido. Você não vai deixar ele te ver até que você perceba isso. Você vai com calma, com paciência. Tenha paciência. É isso que Noemi está nos ensinando aqui. As nossas decisões, por mais grandiosas que elas pareçam ser, por mais santas que elas pareçam ser, devem ser tomadas com cuidado. E com o olho fixo na palavra de Deus, para aquilo que a gente vai fazer também. Será que é de fato uma porta aberta por Deus? Será que não é uma porta fechada por Deus? E eu digo mais, ouvi isso anos atrás, isso foi abençoador para o meu coração. Não se preocupe se a porta se fechar. Não se preocupe se o curso que você quer não abrir vagas esse ano. Se a nota do Enem não der para você passar naquele curso ou em outro. Não se preocupe se reprovar na cadeira esse semestre. É uma pena, mas não se preocupe com isso. Porque as portas que se fecham são como as que se abrem, se abertas e fechadas por Deus. Calma. Calma. Pense bem. Use o exemplo do nosso irmão. Pondere. Eu perguntava a ele quanto tempo demorou até que você realmente se decidisse. Ele disse: Ian, desde que acabei o ensino médio, não é? Eu já tinha esse desejo no meu coração. Mas ainda fiz 4 períodos. 4 períodos, 2 anos de um curso que eu não desejava tanto. Mas hoje eu vejo que foi bom. Deus, Ele é nosso provedor. Ele nos guia nas nossas decisões. Então, abra os seus ouvidos, desperte-se para isso. Planeje. E como você lida com as autoridades na sua vida? Nós vemos aqui uma sogra como uma mãe, representando esse papel, aconselhando sua filha Nora. E Ruth responde aquilo que Noemi diz, dizendo: eu farei tudo o que você está me dizendo. O que isso significa? Significa que Ruth é uma mulher que não tem autonomia, independência. Significa que nós devemos voltar aos tempos antigos, onde os pais arranjam casamentos para os seus filhos, ou que os filhos, de forma absoluta e submissa, atendem ao desejo profissional de seus pais. Não. Ruth, ela tem autonomia. Em um outro momento, no capítulo 1, ela vai contra a ordem de sua sogra, que a manda ir embora, voltar para sua terra para arranjar outro homem. E ela faz isso por amor a Noemi. Ruth não
faz tudo o que Noemi ordena às cegas. Mas ela busca o conselho de quem está exercendo um papel de autoridade dada por Deus, como diz a Escritura, para nos aconselhar e nos guiar nas nossas decisões. Ela pondera e faz essas coisas, porque ela também enxerga que é a vontade de Deus. Você atende às autoridades da sua vida de que forma? Você faz como Ruth, que tem amor por essas autoridades, as escuta, as ouve, reflete sobre isso, pondera e ao final obedece de forma santa? Como você age com seus pais ou com seus líderes espirituais? Como você age com os seus pastores? Com aqueles que te amam verdadeiramente e querem o seu bem? O conselho de Noemi aqui parece perigoso, como eu disse. Nós, no início, nos assustamos. O que ela está ordenando Ruth a fazer? Mas ela ama sua nora. Ela quer o seu bem. Além disso, é uma mulher santa, uma israelita piedosa, que entende a vontade de Deus. Ouça mais essas autoridades. Atente-se mais para elas. Obedecendo também, diretamente, a palavra de Deus. Que outra resposta o texto nos dá? Diante da providência de Deus, nós devemos esperar com atitude. Vá para o verso 7. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre, foi deitar-se perto do monte de grãos, e Ruth se aproximou, sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente, se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz lhe respondeu: o Senhor abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. É verdade que eu sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui. De manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Aqui começa o momento da ação. Aquilo que havia sido desejado no capítulo 1 e sido tema de oração de Noemi. Aquilo que havia sido planejado ao início deste capítulo, agora começa a acontecer na prática. Ruth vai, e a audiência, ao que parece, começa a ficar nervosa. O que será que vai acontecer? No que resultará essa atitude de Ruth? Como será que Boaz reagirá diante da presença dessa mulher? Aquele israelita, ele acorda no meio da noite e tem uma mulher na sua frente, num lugar isolado. O diálogo começa e Ruth se apresenta e já emenda com um pedido. Ela diz: estenda a sua capa sobre a sua serva. Essa expressão, em primeiro lugar, tem a ver com o matrimônio. Era um costume de casamento antigo, no qual um homem tomava sua esposa simbolicamente e jogava sobre ela uma peça de roupa, representando o seu cuidado e a sua proteção sobre aquela mulher. Mas de forma ainda mais profunda, quando olhamos para essa expressão e olhamos para uma palavra especificamente, a palavra capa, estenda a sua capa, nós descobrimos que no hebraico é a mesma palavra usada para asas. Quando no capítulo 2 Boaz diz que Ruth estava buscando refúgio debaixo das asas do Senhor, é a mesma palavra.
Então o que está acontecendo aqui, na verdade, é que Ruth está lembrando Boaz de sua oração. Está lembrando Boaz daquilo que ele já havia dito a ela. Ele disse: o Senhor retribua o teu feito e seja cumprido a tua recompensa do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. É como se Ruth estivesse dizendo nesse momento, sabe aquela sua oração? Você é a resposta dela. Mas você é a ferramenta dela para que ela seja real na minha vida. O comentarista Robert Hubbard, do texto de Ruth, diz o seguinte: teologicamente, o que está acontecendo aqui é que Deus está operando não por intervenção direta, mas dentro de atos humanos justos. Ou seja, sim, essa mulher, ela deve estar debaixo das asas do Senhor, mas é como se o próprio Boaz simbolizasse essa proteção. A capa de Boaz aqui simboliza as asas de Deus, sob as quais Ruth está. Meus irmãos, não precisa de nada sobrenatural acontecer aqui. Diante de toda essa história, nós vemos atos ordinários acontecendo. Se o nome de Deus fosse retirado desses capítulos, como é no livro de Esther, onde ele nem é mencionado, ainda assim nós saberíamos de fato que Deus está agindo por trás dessas pessoas, como Ele age por trás das nossas vidas. São atos humanos. Diante da providência de Deus, não há ninguém estático aqui. Noemi ora, Boaz ora, eles se lembram do Senhor, eles clamam ao Senhor, mas eles não ficam parados. Ao contrário, Ruth está lembrando aqui: haja. Você quer que eu esteja debaixo das asas do Senhor? Olha que coincidência. É você um instrumento para isso, para o meu cuidado, para a minha segurança, para a minha proteção. Nós às vezes nos esquecemos disso em determinadas situações, aquelas que parecem mais impossíveis, aquelas que parecem mais improváveis. Nós oramos, então ficamos parados, não fazemos nada, não tomamos atitude alguma. O texto aqui nos mostra que não deve ser assim. O próprio Boaz parece responder de forma positiva a essa declaração. Ele está admirado. Parece que ambos estão apaixonados. Como seria bom se fosse assim, né? Todos fôssemos correspondidos ao pé que está sendo correspondido aqui na declaração de Ruth. Mas eles estão apaixonados. Ruth a deseja e Boaz deseja Boaz, e Boaz deseja Ruth. E ele, debaixo daquelas estrelas, sozinho com a mulher que deseja, deitado próximo a ela, debaixo de um céu possivelmente estrelado, esse homem nos assusta com a sua justiça e pureza. Ele não a toca. Ele primeiro reconhece a virtude de Ruth. Ele diz: olha, os meus concidadãos sabem que você é virtuosa. E a seguir ele demonstra a sua própria virtude. Meus irmãos, as estrelas podem estar realmente se destacando no céu. Pode ser noite. Você pode estar sozinho. Mas ninguém aqui é refém da noite, da beleza, do desejo ou das suas próprias paixões. E você também não é. Você não é. Esse homem e essa mulher demonstram o seu caráter, como nós somos chamados a demonstrar também, diante das situações até onde nós nos encontramos sós. Não havia ninguém aqui observando os dois. Fato é que no outro dia, nós veremos a seguir, ambos acordam, ninguém os vê, cada um volta para suas casas. Se eles de fato quisessem agir,
de forma pecaminosa e responder aos seus desejos, eles os fariam. E ninguém perceberia. Mas não é o que acontece. John Piper, ele nos dá um conselho. Ele diz o seguinte: se as estrelas brilham em sua beleza, e o sangue está pulsando em marteladas fortes, e você está seguro na privacidade da sua casa, onde ninguém te vê, pare mesmo assim. Por amor da justiça, permita o alvorecer da manhã sobre a sua pureza. Não se renda, não se torne refém de uma circunstância tão passageira como essa. Eu tento me apropriar desse conselho. Façam isso também. Outra coisa interessante a se observar aqui é que Boaz é um homem de meia idade. Ele é mais velho do que Ruth, e ele afirma isso. E o pastor Piper, comentando sobre isso, diz: não é fácil para um homem mais velho expressar o seu amor a uma jovem. É duplamente humilhante se ela o recusa. Afinal, aquela época, tanto por ele ser homem, quanto por ele ter presumido que uma mulher mais jovem estava interessada nele. Mas Boaz se declara, e o faz com atos de bondade, sutis palavras de admiração. Ele diz que é admirável por ter se colocado debaixo das asas de Deus antes, e age agora como se ela estivesse debaixo das suas asas. É um homem corajoso, é um homem decidido, é um homem íntegro. E percebam, todos aqui estão agindo diante da providência de Deus. Noemi age instruindo sua nora, Ruth age indo ao encontro de Boaz, e Boaz age recebendo essa mulher, expressando seu cuidado, seu carinho, seu amor. Todos estão em movimento. Mas não só isso, todos estão em movimento, segundo a vontade de Deus. Perceba, Noemi antes ora, e ao ver suas orações atendidas, planeja uma estratégia. Ruth é reconhecida como mulher virtuosa nas suas atitudes, e ela faz tudo aquilo que a autoridade sobre a sua vida, que é a sua sogra, manda. Boaz lembra do Senhor quando encontra com Ruth pela primeira vez, e lembra-se do Senhor mais uma vez num momento tão propício ao pecado. Todos estão agindo, sim, estão tomando atitudes a todo instante. Eles não param, mas eles estão seguindo uma estrada só, um caminho só, o da vontade de Deus. Eles não precisam se afastar desse caminho, eles não precisam utilizar outra estrada, talvez, qual é o nome quando é um caminho cortado? Um atalho. Eles não precisam disso, eles simplesmente permanecem na vontade de Deus. E o que nós aprendemos com eles agora? A primeira pergunta que eu faria a você, como eu fiz a mim lendo esse texto, é: o que você tem feito enquanto espera a resposta de Deus às suas orações? E como você tem agido quando recebe essas respostas? É fato que muitas vezes oramos, obtemos respostas de Deus e nem as percebemos. Porque na trajetória do orar ao receber, nós esquecemos de Deus. Nós nos achamos autônomos. Heber Campos Jr., em seu livro Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, diz o seguinte: esperar não é inércia, mas confiança na ação ou resolução de Deus. O que fazemos esperando no Senhor. Esperar no Senhor não é somente esperar do Senhor. Sim, existem coisas que não podemos fazer. Sim, existem coisas que os nossos braços não alcançam. Mas devemos ir até onde Ele alcança, consagrando as nossas escolhas,
segundo a vontade de Deus, orando a Deus, pedindo a Deus forças, olhando para a sua palavra, lembrando aquilo que Ele nos diz a todo momento, para agirmos de forma correta. Não é ficar parado, não é esperar apenas, não é colocar a cabeça no travesseiro esperando que no outro dia a prova inteira esteja na sua mente e você responda as perguntas corretas. Não é esperar que um varão ou uma varoa surja na porta da sua casa. Não é esperar que Deus te coloque de forma sobrenatural na profissão correta. Não é esperar que os seus amigos ou seus familiares se convertam a Cristo se você não prega para eles. É sim ter atitudes em Deus. Outra coisa que o texto nos ensina é a respeito da pureza sexual. Precisamos ser puros. Meus irmãos, a tendência do mundo hoje é dizer: se é prazeroso, faça. Castidade ou fidelidade não existem aqui. Não se sinta culpado pelo que deseja, pelo contrário, pratique aquilo que deseja. Faça isso. Mas não é isso que esses personagens nos ensinam aqui. Não é isso. Eles têm todo o contexto propício para fazerem o que desejam. E eles desejam. Isso é nítido aqui. É um homem, é uma mulher, são seres humanos comuns, mas também são seres humanos santos. O clamor que esse texto talvez nos traz aqui essa noite, o clamor que a Escritura traz a nós aqui, é para que sejamos santos, não tenhamos relações sexuais fora do casamento. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz uma coisa interessante. Ele diz que alguns de nós já fomos imorais e adúlteros, bem como ladrões, beberrões, avarentos, fraudadores. Mas ao final ele diz: mas fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Eu entendo que vocês já fizeram estas coisas, Paulo diz. E eu entendo que vocês não só fizeram, como praticavam continuamente. Mas vocês foram lavados pelo sangue de Cristo. Isso tem que trazer alguma mudança em nossas vidas. E isso nos traz esperança de perdão. Porque se por um lado nós não devemos praticar essas coisas, aqueles que praticaram, aqueles que se perderam nisso em algum momento, têm da parte de Deus perdão. Como eu tento me apropriar daquele conselho de John Piper, eu também me aproprio desse perdão. Se apropriem também. E mantenham uma vida santa. Se fortaleçam em Deus. Se você olha para esse ambiente que Boaz e Ruth estão, e você pensa: eu com certeza pecaria ali, eu com certeza deixaria o meu coração me levar a pecar naquela circunstância, eu diria algo óbvio aqui: não se coloque nessas circunstâncias. Paulo Júnior conta a história da mulher nua. Um homem, todo dia ao voltar do seu trabalho, se deparava no caminho de casa com uma mulher nua. Todos os dias, indo para casa, ele a via. Ele a olhava com desejo, mas continuava o seu caminho rumo à casa, lutando contra o pecado sexual. Em determinado dia, pedindo conselho a um irmão, contando essa história, ele diz o conselho: mude de caminho. Se você encontra essa mulher todos os dias no caminho de sua casa, então vá por outro caminho.
Saia dessa trajetória, saia desse trajeto. O homem o fez e não mais viu essa mulher. O pecado não saiu dele. O desejo não desapareceu, mas ele tomou uma atitude. Ele tomou uma atitude. E como diz Jesus, os olhos que são a janela da alma foram privados desse pecado. Faça isso também. Faça isso e tome todas as outras decisões necessárias para se manter santo. Outra coisa, esses personagens nos ensinam como escolher uma pessoa para passar o resto da nossa vida ao nosso lado. Vocês conseguem notar isso aqui também? Boaz diz: você poderia, Ruth, ter escolhido dentre os demais outros mais jovens, ricos ou pobres, mas ela não fez isso. Ela poderia ser levada pelas paixões da mocidade, pelos desejos físicos. Poderia escolher homens com mais vigor do que Boaz, ou poderia, por cobiça e desejo de riqueza, escolher homens mais ricos do que ele. Mas ela não faz isso. Ela toma uma decisão aqui, decorrente de sua fidelidade a Deus e a sua família. Por Boaz ser parente de Noemi e Ruth, e por essa proximidade familiar, ela reconhece, primeiro, que daria futuro à linhagem daquela família. A sua descendência existiria de fato e honraria ao seu marido que morreu, ao seu sogro que morreu antes. E por ser desta mesma família, Ruth sabia de como esse homem era um servo de Deus. Então o que ela faz aqui, ela faz em fidelidade, primeiro a Deus, e depois a família que pertencia, a Noemi, ao seu marido que morrera. Ela é fiel. Ela não está preocupada com a beleza de um homem. Ela não está preocupada com sua idade ou com sua situação financeira. Não é isso. Ela está preocupada com o caráter, com a índole, com a santidade deste homem, com o futuro de sua família, o futuro que esse homem daria, filhos, uma família que serviria ao Senhor. É isso que o texto nos mostra. É isso que você deseja para o seu futuro. Uma história interessante: certa vez um cristão foi pedir autorização de um pai para namorar a sua filha. E aí, já nervoso, preocupado com aquela situação de conhecer o futuro sogro, ele preparou o seu discurso e acrescentou versículos bíblicos. Ele chegou à casa do pai, o cumprimentou e disse: o meu interesse pela sua filha, ela tem fundamento bíblico. Salomão escreveu, afinal de contas, o que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Provérbios 18, 22. O pai, muito esperto, responde o seguinte: mas a Bíblia também diz, na pena do apóstolo Paulo, o que casa sua filha virgem faz bem, mas o que não casa faz melhor. O rapaz ficou preocupado, mas ele respondeu de forma muito rápida: Salomão entende mais de casamento que Paulo. Essa história serve para nos ensinar como é a Bíblia, como é a Escritura, que governa e deve governar as nossas escolhas. Não é um versículo ou outro isolado. Não é Salomão que se casou mais vezes, ou Paulo que escreveu mais cartas. É toda a Escritura e vontade de Deus governando o nosso coração. Talvez você siga o conselho de Paulo e permaneça solteiro. Glória a Deus por isso. É o que a Bíblia nos diz. Alguns de fato devem viver isso. Talvez você siga os conselhos de Salomão e ache
uma esposa e veja que alcançou a benevolência do Senhor. O que importa aqui é que você encontre nas Escrituras o governo da sua vida, a direção das suas escolhas. Amém? Por fim, o texto nos ensina que diante da providência de Deus nós devemos responder com gratidão. Olha o verso 14. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear, a ponto de alguém poder ser reconhecido. Boaz pensou: ninguém deve saber que esta mulher esteve na eira. Por isso disse: traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou, e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, esta lhe perguntou: como foi, minha filha? Ruth lhe contou tudo o que Boaz lhe tinha feito e acrescentou: ele me deu estas 6 medidas de cevada, dizendo: não volte para sua sogra de mãos vazias. Disse então Noemi: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Ao amanhecer, aqueles 2 personagens rapidamente devem deixar esta cena. E Boaz entrega à moça o que parece ser um presente. 6 medidas de cevada, o texto diz. Para que ele faz isso? Primeiro, podemos pensar estrategicamente. Carregando aquela cevada no seu manto, saindo do campo aquele momento da manhã, as pessoas que a visse não se assustariam. Afinal de contas, Ruth já demonstrava que trabalhava mais do que as outras. Trabalhar mais algumas horas extras na madrugada aqui não seria algo incomum. Então, isso poderia ser um disfarce, para que ninguém notasse o que estava acontecendo. Mas o narrador nos mostra um outro motivo, um motivo ainda mais profundo para esse presente, que é a gratidão de Boaz. Se vocês notarem, ao ler todo o livro de Ruth, no capítulo 1, no verso 21, Noemi usa essa expressão. Ela diz: de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta à minha terra. E nesse momento do capítulo 3, ao final do capítulo 3, nós vemos um ciclo se fechar. Até então nós tínhamos uma nora que trabalhava e se preocupava com a sua sogra e a sustentava. Agora nós temos um homem que entra em cena para assumir este cuidado. E ele faz isso, ele entrega então essas 6 medidas de cevada. Ruth é a intermediadora entre os 2. E esse homem responde ao envio daquela mulher por parte de Noemi com este presente. É isso que significa gratidão. Alguns comentaristas discutem sobre esse texto a possibilidade desses grãos, desta cevada apontar para uma prole, para uma descendência. Ou seja, no capítulo 1, quando Noemi diz que está de mãos vazias, ela não apenas diz que está com fome, mas que está sem os seus filhos, sem os seus familiares. Aqui, então, quando Boaz diz que ela não deve estar de mãos vazias, ele não só supre a sua fome, a sua necessidade física, como também parece prometer uma descendência, filhos. O comentarista Porter diz o seguinte: a semente para encher o estômago foi promessa da semente para encher o útero. Meio estranha essa frase, mas quando nós entendemos o que ela significa, ficamos maravilhados. Boaz, consciente da sua responsabilidade agora, faz tudo o que é necessário para resolver essa situação. O texto diz isso. Aquilo que antes preocupava Noemi, agora é motivo para tranquilizar Ruth através de sua sogra. Ela não está mais aflita. Seu plano foi
feito com sucesso, colocado em prática com sucesso. Ela está tranquila, confiante na providência de Deus e confiante no caráter desse homem. O que vai acontecer? Porque nós vemos que em apenas uma noite tudo muda na vida dessas mulheres. Tudo está sendo transformado aqui. E essa que parece ser mais uma noite comum. E essa que parece ser uma noite que não tem nada de especial. Como eu volto para casa extraindo daqui algo que realmente mude a situação da minha vida? Eu não posso traçar um plano para que você faça como Noemi fez com Ruth. Mas talvez consiga aplicar algumas coisas por fim desse texto na nossa vida. Uma dessas coisas é que nós devemos ajudar uns aos outros. Devemos nos preocupar uns com os outros. O que Boaz está fazendo aqui, meus irmãos, é aquilo que Tiago diz sobre a verdadeira religião no capítulo 1, verso 27. O que é a verdadeira religião? A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Você tem se importado com isso? Isso chama a sua atenção diariamente. Você olha para o outro necessitado e se preocupa, se doa para que ele possa ser suprido em suas necessidades. Você atende ao chamado dos oprimidos. Às vezes nós nos tornamos insensíveis em relação a eles. Às vezes nos tornamos insensíveis a um irmão que está ao nosso lado essa noite. Às vezes nos preocupamos demais com a nossa vida, as nossas necessidades, os nossos anseios, os nossos problemas, que esquecemos dos outros. Meus irmãos, tira um sábado por mês no mínimo. Abandone alguns lazeres e vá ao São José pregar o evangelho àquelas crianças. Durante a semana, naqueles pequenos momentos livres que você tiver, ligue para um irmão que está próximo a você, que mora próximo a você, vá até a casa dele, ore com ele. Tenha alguns minutos, alguns instantes com ele. Aconselhe aquele que precisar ser aconselhado. Busque conselho quando for você aquele que necessita de algum conselho. Pare um pouquinho só. Um pouquinho só e olhe para o lado. Às vezes nos nossos olhos tem apenas a direção de frente. Não vemos mais os outros que precisam de nós. Procure o Ministério de Missões durante essas férias. Use o seu tempo livre para, quem sabe, ir a um avanço missionário, pregar um evangelho a uma dessas cidades que estão próximas a nós. Utilize o dinheiro que você ganha para a expansão do reino de Deus e para a ajuda do pobre. Eu sei que ninguém aqui ganha milhões, mas o pouco já basta. Por fim, seja grato ao Senhor por aquilo que Ele faz. E tenha expectativas santas a respeito daquilo que Ele pode fazer. Hoje de manhã eu acordei bem cedo, acho que como outros aqui também, para assistir o jogo da nossa seleção. E aí eu torci o nariz no primeiro e no segundo tempo. Preocupado, angustiado, desmotivado, sem esperança daquilo que estava acontecendo ali. O placar não mudava. E eu já não tinha mais expectativa. Aos 46 do segundo tempo, não foi isso? 46 minutos, acontece um gol. Eu nem gritei, na verdade, só suspirei de alívio. Era mais que obrigação do Brasil fazer um gol ali. Fiquei tranquilo. Mas aos 52 minutos, e isso superou nossas expectativas, mais um gol.
E dessa vez eu gritei igual louco. Gritei muito, comemorando aquilo, porque eu não esperava. Meus irmãos, pode ser aos 46 do segundo tempo, ou aos 52 minutos do segundo tempo, quando existir, Deus supera as nossas expectativas. Supera. Como eu falava com o João Vitor, quando a gente vê de longe tudo aquilo que passou, nós não só rimos, nós não só nos alegramos, mas nós agradecemos a Deus. Não só por ter passado, mas por ter vivido todas aquelas coisas. Aconteceu sim tragédia na vida desses personagens antes, mas agora, sim, está se aproximando de um final feliz. Sim, está tudo dando certo. Aconteceu um gol, mais outro gol. Estamos felizes, estamos animados. E é isso que Deus faz. Como essa história se encerra? O capítulo 4 nos diz, e nós não vamos ler o capítulo 4 hoje. Mas eu preciso dar um spoiler, porque eu li o final do livro. E eu li o final não só desse livro, mas de toda a Escritura. E eu vejo sim que há um final feliz. Aqui estamos garantidos que se encerrará com um casamento. E a nossa história também se encerrará com um lindo casamento. Ruth e Boaz têm uma descendência. E eu queria que você abrisse em Mateus capítulo 1, nesse momento, para nós encerrarmos o sermão dessa noite. Mateus capítulo 1. Verso 5. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. A linhagem continua, até que lá no verso 17 nos é dito: assim ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio até Cristo. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Esse casal que surge aqui, nesse momento, de uma forma maravilhosa, ao mesmo tempo que improvável, mas providencial, dá luz à descendência que chega até o nosso Senhor. Eles foram puros, eles não se renderam à tentação sexual, eles confiaram na provisão de Deus, eles oraram e agiram, e tudo isso culminou no nascimento do nosso Salvador. Meus irmãos, nada é por acaso. E as nossas ações santas, a nossa confiança em Deus, não termina sem resposta. Estávamos felizes aqui por Boaz e por Ruth. Se encontraram, esse casal deu certo. Mais um filme de romance que se encerra. Mas Deus supera as nossas expectativas e traz o seu filho através dessa descendência. Como eu disse, o final de todas as coisas também se encerra com um casamento. Um pai que preparou o seu filho como noivo para receber no dia final, no dia de Cristo, a igreja como sua noiva. A partir daí viveremos eternamente com o Senhor e na presença dEle. Não se perturbe com o dia de hoje. Não se perturbe com as dificuldades que têm aparecido para você. Vai dar tudo certo. Eu li o final do livro. Amém? Abaixe sua cabeça, vamos orar.